O Brasil está vivendo uma situação bastante curiosa. A inflação está para lá de sob controle. Aliás, a inflação medida pelo IPCA de janeiro a maio é a mais baixa para esse período da história do Brasil, pelo menos desde o Plano Real. Se a gente lembrar do período de hiperinflação que teve nas décadas anteriores, definitivamente por muito tempo. O que deveria levar a criarmos espaço no Brasil para a taxa de juros cair ainda mais do que ela já caiu. Ela está no nível mais baixo da história, a taxa Selic, mas ela deveria cair muito mais. Só que ela não caiu. O Banco Central decidiu, e corretamente na última reunião, parar o processo de queda de juros por uma razão. A gente está num processo brutal no mundo de fortalecimento do dólar por conta da alta de juros nos Estados Unidos, que no Brasil é muito mais forte ainda, porque aqui se soma o fortalecimento do dólar com o enfraquecimento do real. Por que o real, a nossa moeda, está se enfraquecendo mais do que outras moedas em relação ao dólar? Basicamente, porque aqui a gente soma aos fatores americanos os fatores brasileiros, que são, primeiro deles, a gente tem uma incerteza brutal com relação ao que acontece depois das eleições, ninguém sabe quem vai ganhar, qual vai ser a base de apoio dessa pessoa, que tipo de medidas vão ser adotadas. Resultado, as pessoas ficam com medo de deixar dinheiro no Brasil, os investidores, as empresas idem, e isso faz com que muita gente opte por pegar os seus reaisinhos, comprar dólar, e esse aumento da procura do dólar leva o preço do dólar em relação ao real a subir. Para completar, existe uma preocupação brutal com relação à situação fiscal brasileira. A gente tem uma dívida pública grande, a gente tem um déficit público gigantesco e, olhando para frente, uma vez que a reforma da Previdência não foi aprovada, a perspectiva de que esse número, que isso não se resolva, ao contrário, pelo menos o déficit da Previdência ainda vai crescer enquanto, até que haja algum tipo de reforma, o déficit da Previdência cresce todo santo ano, por questões demográficas. Resultado disso aqui, as pessoas falam, é mais uma razão para não deixar o dinheiro aqui. Resultado, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, tudo que é importado sobe de preço. Talvez o exemplo mais claro que a gente tenha tido recentemente são os combustíveis, porque aí, além da alta do dólar, houve a alta do preço do petróleo no mercado internacional, o preço dos combustíveis subiu muito. Mas é bom lembrar que quando o preço dos combustíveis sobe muito, o preço do transporte sobe e, por consequência, isso é repassado, pelo menos em parte, para todos os outros preços e a gente tende a ter no futuro mais inflação. E foi por isso que o Banco Central, mesmo com uma inflação que hoje está tão baixa, preocupado com uma potencial aceleração futura da inflação, se o dólar continua subindo, falou, melhor não baixar os juros, porque não baixando os juros diminui a pressão de alta do dólar e, de quebra, segura a inflação. O problema, isso faz com que o Brasil cresça menos do que poderia, que a gente gere menos empregos, em outras palavras, que a recuperação econômica seja muito mais fraca do que ela poderia ser. Como a gente poderia mudar isso? Resolvendo de cara a preocupação fiscal. A gente precisaria ser muito agressivo em cortes de gastos, o que, olhando agora num governo em final de mandato, um governo fraco, não parece realista. E é por isso que a gente está vendo essas pressões. E para o próximo governo vai ficar na mão de quem for eleito. E é por isso que é tão importante a gente eleger alguém comprometido em colocar as contas públicas em ordem, porque só assim a gente vai ter um país que consegue manter a inflação baixa e crescer mais ao mesmo tempo. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. E não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E para estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.